este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, indo ter para com os principais sacerdotes, propôs: Que me quereis dar, e eu vou-lhe entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para me entregar. Ok. Eu não vou entrar em todos os meandros desse texto, dessa situação aqui. Mas eu queria que você prestasse atenção em algumas coisas que lhe chamam a atenção, que é essa questão do direcionamento de um mundo quebrado, de uma realidade quebrada. Tem muita outra coisa que a gente poderia trabalhar sobre esse texto, mas eu queria pegar só esse ponto. Quando Jesus disse isso, principalmente Judas, o texto dá a entender que ele ficou extremamente aborrecido com aquela situação. E alguns estudiosos acham que Judas era uma pessoa que tinha como é que se diz, um posicionamento político bem complicado. Alguns acham, inclusive, que ele, junto com outro que era Zelote, né, que era um partido político, eram pessoas engajadas em alguma ação política. E essa atitude dele dá a impressão de que a fala de Jesus, de dizer que existem rachaduras nesse mundo, que vão permanecer rachadas, talvez motivou um pouco da atitude dele de dizer o seguinte: quer saber de uma coisa? Então, peraí, o texto segue essa direção e Jesus diz assim: olha, tem coisas que vão ser eficientes no coração de indivíduos, mas eles não vão ser eficientes no coração de comunidades inteiras. Infelizmente, não é todo mundo que vai chegar a esse conhecimento. Infelizmente, não é o planeta todo não vai ir nessa direção. E não há garantia nenhuma na Bíblia que a partir do Evangelho sendo pregado vai virar o céu na terra. Melhora sim, e melhora muito. Mas a gente tem que ter noção de que o mundo está quebrado. Então tem certas coisas que a gente vai ter que achar como que a gente vai acomodar, vivendo dentro de certos princípios e de certos conceitos, e tendo que encarar a situação de que a gente está andando na contramão de uma estrada. Tá? Isso tem que acontecer. Agora a diferença é que quando Deus muda a sua visão, Ele muda também seu coração. Ele muda também não só a sua maneira de entender, mas a sua maneira de ver a vida e a sua maneira de sentir o ambiente. E é daí que vem a força para que a gente seja cristão e para que a gente tenha uma experiência diferente da experiência do mundo. Por isso que, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês bem séria. Cristianismo não é filosofia de vida. Ele contém uma filosofia de vida. Mas se isso for a única coisa que você experimenta do seu cristianismo, eu só posso dizer que eu tenho dó de você. Porque o que você vai experimentar é uma insatisfação muito grande, como Judas experimentou. Sabe? Tem que haver alguma coisa que acontece por dentro. E se isso não acontecer, ainda não aconteceu o que precisava. Não é simplesmente uma filosofia, não é simplesmente uma ação política. É algo que precisa acontecer muito íntimo entre você e Deus. E que isso vai mudar tudo. E é isso que a gente chama de conversão, que a gente chama de uma coisa que é completamente sobrenatural. Você precisa entender a mensagem para que isso aconteça. Mas isso precisa acontecer também. Senão a única coisa que você vai... o que vai acontecer com você é que você vai se sentir um estranho no ninho. Entende? Pô, agora eu estou olhando, o mundo ficou todo torto. Entende? Eu olho e vejo essa cena aqui. Entende? O que eu vou fazer com isso? Então, a primeira coisa que eu queria que a gente pensasse é que há uma necessidade de uma experiência profunda com Deus nessa caminhada. Não pode ser só uma filosofia, não pode ser só uma maneira bondosa de entender as coisas, porque senão isso, em vez de causar o que você gostaria, o que as pessoas esperam, vai causar frustração. E olha, quando eu olho por esse prisma, eu entendo um pouquinho melhor Judas. Eu entendo um pouquinho melhor como que funcionou a cabeça torta dele. Entende? Porque provavelmente ele entrou parafuso aqui nessa situação. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Os conceitos que a gente está aprendendo aqui, entende? Eles não vão ser, em alguns momentos,
você não vai encontrar um jeito de você praticá-los da forma que você gostaria. Porque para isso era preciso que o mundo fosse mudado. Era preciso que, assim, vamos pegar o trabalho, que é o que a gente está discutindo. Chego lá e digo para o meu chefe assim, eu não vou trabalhar essa quantidade de horas, então eu estou indo embora para minha casa. Ele vai dizer assim, vai, tchau. Tem uma fila de 20 aí que vai fazer o que você não fez, entende? E eu vou contratar eles ganhando menos do que você, porque eles estão começando agora. Sabe o que é isso? Mundo quebrado. O mundo tem uma direção, um fluxo que ele está indo e que, assim, a gente não vai conseguir mudar ele todo. Agora, o importante, e é por isso que eu estou dizendo isso para você, é que essa caminhada você precisa fazer com Deus. O problema é que a gente tem sempre a tendência de querer que o religioso diga para a gente o que eu vou fazer. Eu preciso de 3 passos. Eu tenho que sair daqui sabendo que amanhã eu vou fazer assim, assim. Me diga o que fazer. Me diga. Eu não gostei daquele sermão, porque ele falou um monte de conceito e eu não sei agora o que eu vou fazer com isso. Gente, em muitos momentos você não vai saber, e eu também não sei. Mas essa que é a beleza da caminhada. É a gente poder ir a Deus e caminhar com Ele, e Ele começar a ir esclarecendo e desentortando os nossos caminhos. Mas se esse passo não for feito, não há gente no mundo capaz de dizer para você o que você tem que fazer, dizendo assim, faça isso aqui que vai dar certo. E quando acontecer isso, aí eu digo para você, cuidado, porque tem alguma coisa errada com esse quadro. Porque para isso funcionar, ou a pessoa que está falando tem que estar harmonizada com isso, com essa quebra, ou então ela tem que estar inventando história. Você vai sair feliz da vida achando que você vai praticar um negócio que vai funcionar e não vai funcionar. Vocês estão entendendo? Conseguem perceber como que tem horas que a coisa não se encaixa perfeitamente como algumas pessoas veem? Gente, olha, o mundo está torto. E então tem certas peças que não vão encaixar mesmo. E uma das coisas que é bonito da gente experimentar a vida com Deus é que uma das ilustrações que a Bíblia fala de Deus é que Ele te guia certo por caminhos tortuosos. Entende? E essa é uma ilustração do mundo. Mas para isso você precisa aprender a caminhar com Deus. Para isso você precisa aprender a caminhar com Deus. Alguém quer fazer alguma colocação? Ou está claro isso? Está claro isso para vocês? Tá? Esse conceito eu queria que ficasse com vocês. O mundo está quebrado. Então a gente vai ter algumas dificuldades no mundo. Vai ter. Mesmo que as suas intenções sejam as melhores, mesmo que os conceitos tenham sido interiorizados direitinho, algumas dificuldades nós vamos ter. O próprio Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflição. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tá? Então, esse é um caminho que a gente vai ter que fazer. Agora, tem algumas indicações que a gente pode fazer sim. Ela não pode ser entendida como é que se diz, aquela questão de como se fosse um gênio da lâmpada, entende? Ou então como 3 passos para a felicidade, 3 passos para não sei o quê. Isso aí não dá para fazer. Mas a Bíblia tem indicações sim de posicionamento. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, eu queria que você não olhasse para isso como uma regra matemática. Porque se você for olhar como uma regra matemática, você irá se decepcionar. É uma questão de tempo. Você vai se decepcionar. Porque nesse mundo que está torto, as regras não funcionam exatamente como a gente planeja, como a gente queria. Tá bom? Então olha só, como é que a gente lida com isso? Bem prático. A gente